Olá, meus amores, nós vamos começar um ciclo de aulas do terceiro bimestre. Esta aula é uma aula de nivelamento, onde nós vamos trabalhar o conteúdo do ensino fundamental sobre potenciação e suas propriedades. Na verdade, essa aula é uma introdução para os logaritmos. Vamos lá, então? Nosso conteúdo é sobre potenciação. Para isso, nós vamos trabalhar algumas competências e habilidades, que é resolver potências aplicando as suas propriedades. Bom, potenciação. O que é uma potenciação? Quando um mesmo número é multiplicado diversas vezes, podemos fazer a substituição por uma base, número que se repete, elevada a um expoente, número de repetições. Então, vamos ver um exemplo de potenciação de números naturais. Então, vamos supor que eu tenho o 2 sendo multiplicado aqui várias vezes, tá? Ou seja, ó, um mesmo número, o 2, é multiplicado diversas vezes. Então, eu tenho ele aqui diversas vezes sendo multiplicado. O que vai acontecer aqui? Na hora que eu faço essa multiplicação, então, 2 vezes o 2 vai dar 4. 4 vezes o 2 aqui agora, 8. O resultado vezes 2 de novo, 16. O resultado vezes 2 de novo, 32. 32 vezes 2, 64. Aí 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. Vezes 2 de novo, 512. Vezes 2 de novo, eu tenho 1024. Bom, a potenciação, ela serve para que nós não precisemos, tá, colocar essa multiplicação, o 2, tantas vezes. Então, como que eu vou representar essa situação? Através da potenciação. Então, eu tenho lá o 2, que é o número que se repete, elevado a um expoente que indica quantas vezes, tá? O expoente é o número de repetições. Quantas vezes eu estou repetindo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 10 vezes aqui o 2. Então, eu coloco 10 aqui no expoente e o resultado disso é 1024. Então, a potenciação é simplesmente isso, é um modo que eu utilizo para representar o número que eu multiplico ele tantas vezes e eu vou obter esse meu resultado aqui. Bom, vamos ver um exemplo agora com potenciação de números naturais. Mais um aqui. Eu tenho 5 elevado ao cubo ou elevado a 3, tá? Como que eu vou resolver isso? Eu faço 5 vezes 5 vezes 5, continha lá de multiplicação. 5 vezes 5, eu tenho 25. Então, eu já fiz 2 vezes aqui. Pego o meu resultado e faço a terceira vez. Então, 25 vezes 5, 125. E o meu resultado é 125 aqui. Bom, 5 elevado ao cubo, então, é 125.
tá? Eu não preciso toda vez ficar montando isso daqui. Isso daqui nós estamos fazendo para que vocês compreendam como que eu chego nesse resultado 125 aqui. Como que eu represento uma potência, então? Então, eu tenho um número aqui que eu chamo de base, eu tenho um outro número aqui em cima que eu chamo de expoente, e o resultado dessa operação eu chamo de potência. Então, a minha base, ela vai ser o valor que se repete. O meu expoente indica quantas vezes essa minha base vai ter que se repetir, e a potência é o resultado. Então, vamos ver o exemplo aqui. 5 elevado a 3, 125, que foi o exemplo anterior. A minha base, nesse meu exemplo aqui, eu tenho que lembrar que base é o valor que se repete. Então, quem que está repetindo aqui? O 5. Então, a minha base é o 5. O expoente é esse númerozinho menor aqui, ó. Esse 3zinho aqui, ele tá sobrescrito. Então, ele fica um pouquinho menor, né? Que ele está sobre o 5, e ele é chamado de expoente. Então, ele é o 3 aqui, o expoente. Potência é o resultado dessa operação, que no caso aqui, 125, tá? É dessa forma que eu represento uma potência. Vamos ver agora um exemplo de potenciação de números fracionários, ou seja, uma fração. Eu tenho 2/4 elevado a 2, tá? Ou eu posso falar elevado ao quadrado. Como que eu vou resolver isso? Esse ao quadrado, ele serve tanto para o numerador como para o denominador. Para os dois casos aqui. Então, eu vou ter que elevar ao quadrado o 2 e eu vou ter que elevar ao quadrado o 4. É só eu fazer 2/4 vezes 2/4, 2 vezes. E aí, eu tenho que 2 vezes o 2 dá 4, 4 vezes 4, 16. Eu poderia simplificar essa fração aqui, ó, por 4, daria 1/4, tá? Basta dividir os 2 por 4, então eu teria aqui, ó, 1/4, tá? Bom, vamos ver alguns casos particulares da potenciação. Então, quando eu tenho qualquer número elevado a 0, o meu resultado vai ser 1. Como que é isso? Então, eu tenho 5 elevado a 0, o resultado é 1. Eu tenho 10 elevado a 0, o resultado também vai ser 1. Eu tenho 2020 elevado a 0, meu resultado vai ser 1. Não importa o valor da base, o resultado sempre vai ser 1, tá? Mais para frente eu vou explicar, quando eu estiver falando das propriedades de potenciação, eu vou explicar por que que o resultado aqui vai ser 1. Bom, quando eu tenho qualquer base elevado a 1, o resultado vai ser a própria base, tá? Aqui não é quantas vezes eu vou repetir o número, uma vez só. Então, vai dar a mesma base. Como que funciona isso num exemplo? Então, eu tenho 2 elevado a 1.
O resultado vai ser a própria base, que é 2. Eu tenho 10 elevado a 1. O resultado vai ser a própria base, que é 10. Eu tenho 1999 elevado a 1. O resultado vai ser a própria base, 1999, tá? Se aqui fosse ao contrário, vamos supor que eu tivesse 1 elevado a 1999, tá? Eu tenho 1 elevado a 1999. Quanto que daria o resultado aqui? Vamos pensar, eu tenho que pegar o 1, multiplicar por ele mesmo, 1999 vezes. Então, eu vou ter 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1. Vai mudar o valor da base? Não, continua sendo 1 aqui, tá? Então, toda vez que eu tiver 1, para qualquer expoente, o resultado é a base. Continuando aqui, agora quando eu tenho ao quadrado, então basta eu repetir a base 2 vezes e o resultado vai ser 9, né? Então eu tenho 3 vezes 3, 9. 10 elevado ao quadrado, repete a base 2 vezes, e aí eu tenho 10 vezes 10, que vai ser 100. 12 elevado ao quadrado, repete o 12 2 vezes, então fica 12 vezes 12, 144. Bom, eu quero chamar a atenção nessa coluna aqui, ó. Se eu colocar 10 elevado ao cubo, eu vou ter 10 vezes 10 vezes 10, 3 vezes. Isso vai me dar o resultado 1000. Então, se vocês notarem aqui, ó, o valor do expoente corresponde à quantidade de zeros que eu tenho no meu resultado aqui, ó. Tá? Então, eu não preciso ficar fazendo 10 vezes 10 vezes 10 tantas vezes que for o expoente. Basta eu olhar para o expoente e acrescentar zeros depois do 1 aqui, vai ser o resultado da minha potência, ok? Agora, vamos ver as propriedades que eu falei da potenciação. A primeira propriedade é o produto de mesma base. Quando eu falo em produto, tá? Dentro da matemática, produto é a multiplicação. É um valor vezes o outro valor. Então, como que seria isso? Eu tenho uma base qualquer, com um expoente qualquer, vezes a própria base, porque falo produto de mesma base. Então, eu tenho essa base igual essa base, sendo multiplicada com expoentes diferentes. Como que eu vou resolver isso? Eu mantenho o valor da base, porque a base é a mesma, tá? Ou seja, elas são iguais. E eu somo os expoentes. Eu pego o primeiro expoente mais o segundo expoente. Como que funciona isso em um exemplo? Então, vamos ver alguns exemplos. Eu tenho 2 ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo. A base é a mesma, então se aplica essa propriedade. O que eu tenho que fazer? Manter a base é 2. Mantenho 2 e somo os meus expoentes. 2 mais 3, que vai me resultar no 5. Aí eu resolvo essa potenciação, 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes
tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vezes se repetindo, e esse valor vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Ok? Vamos a mais um exemplo aqui. 3 vezes 3 ao quadrado. Ah, professora, mas nesse caso não tem expoente. Toda vez que não tiver o expoente, eu considero um aqui, ó, tá? Então, o que que eu tenho que fazer? Manter a base e somar. Mantive a base 3, somei os expoentes. 1 mais 2, 3 elevado à terceira, que vai ser 3 vezes 3 vezes 3, igual a 27. Então, essa propriedade ela é muito usada em várias situações na matemática. A próxima situação é quando eu tenho quociente de mesma base. A próxima propriedade que nós vamos ver é o quociente da mesma base. Bom, quociente dentro da matemática quer dizer divisão. Então, eu tenho a divisão entre potências de mesma base. O que eu faço quando eu estou dividindo? Ao contrário da multiplicação. Na multiplicação eu somava, agora eu vou subtrair aqui. Então, vamos ver alguns exemplos. Eu tenho 2 elevado à quarta dividido por 2 elevado ao cubo. O que eu faço? A base é a mesma, então eu mantenho 2 e subtraio aqui os meus expoentes, 4 menos 3. Isso vai dar 1, e o meu resultado, quando o expoente é 1, a própria base, 2. Outro exemplo, 3 elevado à sétima e 3 elevado ao cubo. A base também é a mesma, então eu mantenho a base e subtraio aqui os meus expoentes, tá? Então, eu vou ter 3 elevado a 7 menos 3, eu tenho 3 elevado a 4, que vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que vai me dar 81. Lembrando que eu faço 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Sempre eu pego o resultado e continuo multiplicando aqui, ok? Próxima é potência de potência. Então, como que funciona isso? Eu tenho uma base elevado a um expoente e, de novo, elevado a outro expoente. Como que eu faço isso? Eu pego esses expoentes e faço a multiplicação deles. Então, vai ficar a base elevado, o primeiro expoente, vezes o segundo expoente. Vamos ver exemplos. Então, eu tenho 2 elevado à quarta, elevado ao quadrado. Multiplico os expoentes, eu vou ter 2 elevado a 4 vezes 2, que vai me dar 8, e resolvendo essa potência, eu tenho 256. O próximo, 10 elevado à quinta, elevado ao quadrado. Então, eu multiplico aqui, vai dar 5 vezes 2, que resulta no 10. Então, eu tenho 10 elevado à décima. Faço
O quê? Multiplico 10 vezes 10 vezes 10? Não, né, gente? Lembra que eu falei? Basta eu colocar 1 e 10 zeros. Então, eu tenho lá, ó, 3, 6, 9, 10 zeros. Eu tenho essa potência aqui. Bom, agora eu tenho potência com expoente negativo aqui. Como que eu vou resolver isso? Vamos ver aqui. Eu tenho uma base qualquer elevada a um expoente negativo. Eu tenho que colocar, se ele for inteiro, um número inteiro, eu coloco 1 aqui embaixo e inverto a posição dessa minha base. Como que eu faço isso? Eu coloco esse 1 para cima e esse valor da base aqui para baixo. E o meu expoente passa a ser positivo. Então, vamos ver isso com exemplos. Primeira situação, 2 elevado a menos 1. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar 1 aqui embaixo, tá? Eu vou inverter a posição dessa base, esse 1 vai para cima, esse 2 vem para baixo. Como ele é menos 1, vai ficar 1 positivo, que é a mesma coisa que meio. E quando eu tenho a minha base já uma fração, então eu já tenho um valor aqui de baixo, não preciso colocar esse 1 que nem na situação de cima. Essas situações aqui é quando o meu número é inteiro. Quando ele já é uma fração, eu simplesmente inverto as posições da base, o meu numerador ele vai passar a ser denominador e o meu denominador vai passar a ser numerador. Então, o 4 sobe, o 2 desce e o expoente passa a ser positivo. Como agora o expoente é ao quadrado, eu vou resolver essa potência. Vai ser o quê? 4 meios vezes 4 meios. Então, 4 ao quadrado, 16. 2 ao quadrado, 4. Isso daqui dá para dividir. 16 dividido por 4 dá 4. Bom, potência com expoente na forma decimal ou fração. Então, eu posso ter um expoente na forma decimal. Se ele estiver decimal, eu transformo em fração para ficar mais fácil. E como que vai funcionar isso? Eu tenho aqui uma base qualquer elevada a um expoente fracionário. Eu transformo em raiz. O valor de baixo aqui, o meu denominador vai passar a ser o índice dessa minha raiz. E o numerador, ele passa a ser a potência da base. Então, isso vai ser a potência da base e isso é o índice da minha raiz. Vamos ver isso com exemplos. Então, primeiro aqui, esse 4 elevado a meio. Meio eu poderia representar na forma decimal 0,5, tá? Toda vez que ele tiver em forma decimal, eu transformo em fração para poder aplicar essa propriedade aqui, ok? Então, meio em decimal passando para fração, é essa situação aqui, 1 sobre 2. O que eu tenho que fazer? Eu vou colocar na raiz o 4, que é a base. Eu pego o 2, vou colocar o 2 aqui no índice, e o 1 vai ser aqui o expoente do 4. Ok?
Bom, raiz quadrada de 4, tá? Então, esse 1 aqui eu posso deixar como raiz quadrada de 4. Vai ser 2. Resolvi essa potência fracionária. Vamos ver agora um outro caso, 2 elevado a 3 meios. Eu aplico o mesmo processo aqui. Então, o que vai acontecer? Esse daqui vai ser o índice da minha raiz e esse daqui vai ser o expoente dessa minha base. Então, vai ficar lá 2 como índice, tá? E o 3 como expoente. Bom, 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2. Isso é a mesma coisa que 8. Raiz quadrada de 8 não é exata. Exata eu tenho raiz quadrada de 4 e depois raiz quadrada de 9. Então, 8 vai ser um número aproximado, 2,82. Bom, todas essas propriedades eu coloquei aqui na tabelinha. Então, quando for produto, eu mantenho a base e somos expoentes. Quando for o quociente, que é a divisão, tá? A divisão eu posso representar assim na forma de fração. Tudo bem, pessoal? Bom, quando for divisão, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Quando for potência de potência, eu multiplico os dois valores. E quando for uma fração, ou quando for uma raiz, eu posso transformar ela numa potência de fração ou vice-versa, tá? Tanto faz eu transformar isso nisso, como isso em potência de fração. Vai depender do exercício e vai depender qual forma eu colocar, eu vou conseguir resolver melhor o exercício, ok? Então, essa aula foi sobre potenciação e as suas propriedades. Vamos ver uma atividade do caderno do aluno, que é a atividade 3 do terceiro bimestre, que fala o seguinte: vamos supor que você foi a uma loja comprar parafusos para a troca de todos os parafusos das rodas de carros que estão em um estacionamento, mas esqueceu de contar quantos são ao total. Basta pensar o seguinte: o estacionamento tem 4 automóveis. Em cada automóvel há 4 rodas. E em cada roda há 4 parafusos. O total de parafusos de rodas desses 4 automóveis pode ser expresso por qual potenciação? Então, ó, eu já fiz o grifo das palavras-chaves que vão me levar à resolução dessa atividade, que é, eu tenho 4 automóveis. Então, tá lá meus 4 automóveis. Cada um desses 4 automóveis tem 4 rodas. Então, eu tenho 4 rodas. Cada roda tem 4 parafusos. Estão os 4 parafusos. O que eu tenho que fazer aqui? Multiplicar os valores. Ou seja, isso daqui é uma potenciação. E qual potenciação é? 4 elevado à terceira. Então, a resposta certa aqui é a D. Se eu quisesse o resultado, basta eu fazer a multiplicação de 4 vezes 4, 16, vezes 4, chegaria no
64, que seria a quantidade de parafusos que eu teria que comprar na loja, ok? Bom, dentro da potenciação, eu tenho equações exponenciais. O que são equações exponenciais? Uma equação exponencial é uma expressão algébrica que possui uma igualdade de pelo menos uma incógnita em um de seus expoentes, ou seja, é uma potência. Vamos ver aqui, ó. Isso daqui é uma equação exponencial. Eu tenho uma expressão algébrica que possui, ó, a igualdade de pelo menos uma incógnita, ó, eu tenho essa incógnita, x, em seus expoentes, e x é o expoente de 3. Ou seja, aqui eu tenho uma potência. Eu quero descobrir qual é o valor de x. Como que eu resolvo essa situação? O primeiro passo é fatorar o 27. Então, eu vou fatorar o 27. Então, retomando os conceitos lá do 6º ano de fatoração, eu pego o 27 e divido ele por 3, porque é a base que eu estou procurando, tá? Sempre pela base que eu estou procurando. Então, dividindo ele por 3, eu obtenho 9. 9 ainda dá para dividir por 3. Dividindo por 3, sobra 3 aqui. Bom, 3 ainda dá para dividir por 3. E aí, 3 dividido por 3, 1, sobra um 1 aqui. Bom, o que eu tenho aqui agora? 3 elevado à terceira. Então, a fatoração do 27 é a mesma coisa que a potência de 3 elevado a 3. Continuando o exercício aqui, ó, a equação. Então, 3 elevado a x é igual a 3 elevado à terceira. Feito isso, eu cancelo a base, porque as duas são iguais. Agora, eu descobri, né, quantas vezes eu tenho que elevar o 3 para chegar no 27. E aí, o x é igual a 3. Então, eu achei o valor do x aqui, ok? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Agora, eu tenho 2 elevado a x mais 4. Opa, agora eu não tenho só o x. Eu tenho um expoente qualquer aqui, mais o 4 vai me dar o resultado desse expoente, que é igual a 64. Então, o primeiro passo é fatorar esse 64 na base 2. Então, fatorando 64, eu começo dividido por 2, porque a base é 2. Então, 64 dividido por 2, 32. Pego 32, divido por 2 de novo, vai dar 16. 16 divido por 2 de novo, vai dar 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. Essa fatoração aqui, ó, é para descobrir quantas vezes eu tenho que deixar o 64 na base 2, por isso que eu estou fatorando pelo mesmo, tá? Ou seja, quantas vezes eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes.
Então, 2 elevado à sexta. Agora, eu pego esse 2 elevado à sexta e jogo aqui desse lado. Então, eu tenho 2 elevado à sexta. As duas bases estão iguais, eu cancelo a base, sobra só os expoentes, que é onde está a minha equação, é onde eu vou achar. Por isso que chama equação exponencial. Eu vou achar o valor do expoente aqui, onde está a incógnita, que é o x. Então, fica x mais 4 igual a 6. Cai numa equação de primeiro grau, aonde eu tenho que isolar o valor de x. Para deixar o x sozinho do lado esquerdo, eu tenho que transferir o mais 4 para o outro lado da minha igualdade aqui. Fazendo esse passo, eu transfiro ele negativo, tá? Isso daqui são os conceitos de equação de primeiro grau do 7º ano. Feito isso, agora eu faço 6 menos 4, x é igual a 2. Se eu colocar 2 aqui, ó, 2 mais 4 é igual a 2 elevado à sexta, que chegará no 64, ok? Então, a aula de hoje foi sobre potenciação, suas propriedades e algumas equações que nós resolvemos para achar o expoente. Essas equações são chamadas de equações exponenciais. Espero vocês na próxima aula. E aí, gostaram da aula de hoje? Então, não esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, apertando o botãozinho vermelho que fica logo aqui embaixo, deixe seu like e ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma aula. E até a próxima. Beijão! I used to